a primeira atividade da análise da microbiologia. E é claro que todas as questões que nós falamos a semana passada, não, ontem, em relação à contaminação cruzada, ao cuidado, à integridade da amostra do ponto de vista microbiológico, esses cuidados vão começar na amostragem, tá? A amostragem, ela é um fator fundamental para manter a integridade microbiológica da análise. O que eu quero dizer com isso? A qualidade microbiológica do produto tem que permanecer exatamente a mesma até o momento da análise, tá? Nada pode ser modificado, nem pode ter uma contaminação adicional e nem alguma condição de estresse na amostra, de modo que a análise possa subestimar o conteúdo microbiológico daquele produto ou daquela matéria-prima, tá? Então, o que acontece? Existem duas maneiras das empresas trabalharem em relação à amostragem, tá? Algumas delas é o pessoal da produção que é encarregado da amostragem. Em outras, é o laboratório que é encarregado da amostragem, tá? Claro que em ambos os casos há que se ter um documento, um sistema de garantia ligado à execução à tomada de amostras, tá? Nós vamos falar, estamos falando de laboratório, então, quando o laboratório é responsável pela amostragem, é o laboratório que tem que ter o sistema de garantia de qualidade, tá? Tem que ter, então, a amostragem ela tem que estar incluída no sistema de garantia do laboratório e tem que estar sujeita a auditorias regulares. Por que essas auditorias são importantes? Justamente para manter a qualidade daquele procedimento. A gente sabe que durante o treinamento existe toda a conscientização, existe toda uma verificação, avaliações de toda a execução dos procedimentos, mas na rotina, a tendência nossa é modificar esses procedimentos, tá? A pressão pelo tempo, o acúmulo de trabalho e outras questões mesmo, é uma tendência nossa de fazer modificações nos procedimentos. Então, auditorias regulares, elas vão justamente garantir que esse procedimento não se altere, tá? E que se mantenha, então, todas as precauções relacionadas à manutenção da integridade microbiológica da amostra, tá? Alguns pontos importantes, tá? Quando a gente faz uma tomada de amostra para microbiologia, a gente tem que se preocupar com a asepsia do local da amostragem, tá? Se, por exemplo, se é uma amostragem de água, a válvula ou a torneira da tomada de água tem que ser desinfetada. Se é uma amostragem num barril, toda a parte externa da entrada da tomada de amostra também tem que ser desinfetada, tá? Esse processo de desinfecção, ele é fundamental para a manutenção da integridade da amostra. Agora, também tem que se tomar bastante cuidado para o processo de desinfecção não contaminar a amostra, tá? Resíduos do desinfetante, ou até durante a amostragem, a contaminação acidental da própria amostra, principalmente quando se toma amostra de barris ou de containers que estão armazenados em almoxerifados, tá? Então, o nível de contaminantes da amostra não deve ser comprometido com o procedimento de desinfecção, tá? A outra preocupação é durante o transporte, tá?
Se a amostra é tomada no mesmo local, no mesmo edifício, nas mesmas instalações do laboratório, isso fica mais simples. O tempo decorrido entre a amostragem e a chegada no laboratório, em geral, é curto. Os cuidados a serem tomados são muito mais fáceis de serem seguidos, né? Porém, eventualmente, isso não acontece. Às vezes, o local da amostragem fica muito distante do laboratório, tá? Há empresas, por exemplo, em que a produção é localizada em outra cidade, tá? O transporte, nesses casos, assume um aspecto crítico, tá? Todo transporte, então, tem que garantir essa integridade. Então, tanto do ponto de vista das condições do transporte, tá? Então, manutenção da temperatura, a umidade, e o tempo do transporte também, como também toda a questão da documentação. Quando o transporte, quando a localização da tomada de amostra é distante, a documentação da amostragem tem que incluir algumas informações a respeito de condições até climáticas da tomada de amostra. Desde horário, procedimentos de desinfecção, como, dependendo do local da amostragem, como condições climáticas, se tem vento, se está chovendo, condições de umidade, temperatura, tá? Então, também, no caso da amostragem, tem que se fazer uma avaliação das condições reais da empresa, né, da distância, e isso tudo tem que estar regulamentado, tem que ter procedimentos documentados e formulários também adequados, tá? Justamente para garantir que nenhuma condição adversa, nem na tomada de amostra, nem no transporte, venha a alterar a amostra, tá? Da mesma maneira que o transporte, o armazenamento da amostra, tá? Em primeiro lugar, muito importante avaliar quanto tempo as amostras podem ficar armazenadas, tá? E em que condições elas devem ficar armazenadas, tá? Dependendo do tipo de produto, você tem uma possibilidade de ser armazenada sob refrigeração durante 10 horas, ou 12, ou às vezes 24 horas. Em outros casos, as amostras não podem ser refrigeradas, e nesse caso, elas não podem ser armazenadas antes da análise. Ou seja, o transporte, após o transporte, a amostra tem que ser trabalhada imediatamente, tá? A responsabilidade de transporte e o armazenamento, todas essas condições, elas têm que ser documentadas, tá? Então, na documentação, tem que ficar muito claro, primeiro, de quem é a responsabilidade. É do laboratório? Então, formulários claros, tá? O nome do amostrador, para garantir justamente a rastreabilidade. Com o nome do amostrador, você vai ver se houve treinamento, como as avaliações que ele sofreu, e todas as condições, tanto da tomada de amostra, como do transporte e armazenamento, tá? Todos os instrumentos utilizados para a amostragem, obviamente, têm que ser esterilizados, tá? Tanto os frascos de amostragem, como também pipetas, espátulas e todo o aparato necessário para a tomada daquela amostra. Bom, o treinamento, então, a amostragem, ela só pode ser realizada por pessoal treinado, tá? O equipamento tem que ser estéril, há que se ter também uma paramentação adequada, tá? Ainda que a amostragem seja feita
numa área bastante suscetível à contaminação, às vezes a amostragem é feita até em áreas externas, há que se fazer a desinfecção do local da amostragem, o amostrador deve portar luvas e, eventualmente, máscara e a touca. E, claro, o jaleco, a paramentação preconizada pela empresa, tá? Todas as condições ambientais devem ser monitoradas, tá? E todo o processo registrado, tá? Para quê? Justamente para garantir a rastreabilidade.